Futebol de Verdade, com António Tadeia. Eu acho curioso e achei curioso, e por acaso só hoje de manhãzinha, é que me apercebi que Pedro Proença tinha dado ontem uma entrevista ao jornal espanhol El País, onde assume, eu não me recordo de ter visto, se calhar já tinha acontecido, mas onde Proença assume que Portugal quer ultrapassar a França no ranking da UEFA. Isto, enfim, eu ainda hoje de manhã escrevi sobre o tema, conforme já vos disse, no meu site, o antoniotadeia.com. Quem quiser pode dar lá um salto para ler, apenas no final do Futebol de Verdade, se fizerem favor. Porque, enfim, o ranking é o ranking. O ranking dá-nos gozo, obviamente. Nem há grandes diferenças em termos de vantagens entre o quinto e o sexto lugar. As diferenças são pequenas, acima disso sim, faz toda a diferença, porque aumentam as vagas na Liga dos Campeões, diretas, mas de qualquer modo, dá sempre prazer. Agora, também é preciso termos a noção que há muita coisa que nós continuamos a fazer mal. E eu dei-me ao trabalho de somar o valor de mercado dos 11 jogadores que o Nuno Espírito Santo fez alinhar ontem de início pelo Tottenham. São 182 milhões de euros, com destaque para os 35 milhões do Romero, para os 30 milhões do Bryan Gil, para os 27 milhões do Lo Celso. Portanto, estamos a falar de jogadores que fariam as delícias de muitos clubes portugueses de topo da tabela. Agora, também podem dizer assim, pronto, está bem, mas uma coisa é termos jogadores que são bons, que têm valor de mercado, mas que pouco jogam, não estão ligados, não estão... Sim, também é verdade. O Paços de Ferreira beneficiou desse aspecto. O Santa Clara teve um bocadinho de azar na forma... Enfim, eu não gosto de usar a expressão azar, mas podia ter tido um resultado melhor no jogo contra o Partizan. Eu já o tinha dito aqui, acho que este Santa Clara não fica a dever nada ao Partizan. No decorrer da época, acredito que o Wendel será a primeira opção de Sérgio Conceição para a lateral esquerda, e embora ele seja um jogador muito mais rotinado num esquema de 3 centrais do que com uma linha de 4, mas ainda assim parece-me que é uma excelente contratação para o Porto. O Porto vai... neste fim de semana, jogar com o Marítimo, jogo tradicionalmente difícil para os Dragões. Quanto ao Sporting, recebe a Bessade. O Sporting vai ter nas próximas 3 jornadas 3 jogos contra equipas às quais que nestas partidas não ganhou na época passada. E fez sempre o mesmo resultado, 2-2. Belenenses Fechada em casa, 2-2 na época passada. Segue-se o Futebol Clube Famalicão fora, 2-2 na época passada. E segue-se depois o clássico Futebol Clube Porto em casa, 2-2 na época passada. O Benfica vai jogar fora com o Gil Vicente. Jogo muito complicado. O Gil Vicente é um dos líderes da tabela. Tem mostrado excelentes capacidades. Fujimoto, o Samuel Lino, o Fran Navarro. São 3 jogadores do ponto de vista ofensivo muito, muito fortes. E o Gil Vicente, atenção, ainda não sofreu golos neste campeonato. E aqui a minha dúvida tem muito a ver com o seguinte. O Benfica vai ter 6 dias entre os 2 jogos com o PSV. A eliminatória com o PSV é fundamental. Resta perceber se o Benfica vai ou não fazer poupanças na deslocação a Barcelos. Esse Moreirense Braga é marcado claramente pelas declarações do Carlos Carvalhal, que veio dizer que, enfim, o Braga está numa mudança de ciclo, já valorizou os jogadores, perdeu o Paulinho, perdeu o Esgaio, perdeu o Fran Sérgio, portanto vai ser preciso readaptar, vai ser preciso recriar e, portanto, isto leva tempo. Atenção, isto não é uma equipa menos ambiciosa, não, mas é claro que é, não é? Aquilo que é o Carvalhal a dizer assim, olhem que se perdermos outra vez, não estranhem. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.